Fala pessoal, meu nome é Álvaro. Estou fazendo esse vídeo aí que tem muita dúvida aí, pessoal, familiares aí querem internar seus familiares aí em clínica, comunidade terapêutica e as dúvidas aí que surgem aí. Eu trabalho há 20 anos com isso e durante esses 20 anos sempre surgem esse tipo de dúvida. Então eu vou estar esclarecendo essas dúvidas aí para você sobre qual é a melhor clínica para você fazer um tratamento ou um familiar seu fazer um tratamento em relação à dependência química, né? Um tratamento que realmente funciona. Então, qual a melhor clínica de recuperação? Clínica ou comunidade de recuperação para dependentes químicos? Vamos lá. Antes eu vou contar um pouco sobre mim. Meu nome é Álvaro, eu sou enfermeiro aí de alto padrão, formado pela Faculdade Integrada de Jaú, pós-graduado em neuropsicologia pela Unibem, pós-graduado em independência química pela Faculdade Federal de Santa Catarina. Eu sou o CEO da empresa Consultoria Jaú, consultor empresarial desde 2007. Sou analista de sistema formado pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Sou practitioner em programação neurolinguística pelo Instituto Nacional de Excelência Humana, sou Master Coach pelo Instituto Nacional de Inteligência Humana, sou hipnólogo e Master Hipnólogo pelo Instituto Internacional de Hipnose e também sou cromoterapeuta pela Prime. Então vamos lá. A pergunta é: qual é a melhor clínica de recuperação ou comunidade terapêutica para dependentes químicos? Então, para responder essas perguntas, precisamos entender alguns conceitos. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é porque cada dependente químico, por mais que a gente saiba que sempre leva para o mesmo buraco, vamos colocar aí, né? Ou vai preso, ou vai para uma cadeia aí, né, de fechado ou semiaberto, independente, acaba indo preso, ou acaba numa clínica de recuperação, ou acaba morto. Então é sempre esses três caminhos. Porém, cada um é cada um, né? Então, para responder, a gente precisa saber o tempo de uso de um dependente químico. Tem dependente químico que eles usam aí 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Tem dependente químico que usa 30 anos. Então a gente precisa saber. A gente saiba que pessoas que começou a usar agora é diferente de pessoas que já usam há muito tempo. As crenças, a gente fala, crenças limitantes de um dependente químico que começou a usar aí, faz 1 ano de uso, é totalmente diferente das crenças que um dependente químico de 30 anos de uso, né? Qual é a droga de escolha desse dependente químico? É a maconha? É o crack? É a cocaína? Né? Então a gente tem que saber qual a clínica de recuperação, né? Quantas clínicas de recuperação o dependente químico já passou? Então, quanto mais clínico o dependente químico passa, mais ele fica a par do que está acontecendo, né? Então, vai chegar uma hora que clínica não resolve, porque ele já sabe toda uma programação de uma clínica. Então, para poder saber qual que é a melhor clínica, tem que ter essas perguntas aí, a gente tem que fazer essa pergunta para saber qual que é a melhor clínica. Vamos lá. A pergunta é: qual é a melhor clínica de recuperação ou comunidade terapêutica para dependentes químicos? Né? Então, qual seria a melhor clínica ou comunidade terapêutica? Então, para isso, a gente precisa saber o quê? Existe terapeuta holístico dentro de uma clínica ou uma comunidade? Existe terapeuta ocupacional, né, onde que dá atividades ocupacional e trabalho dependente químico? Existem reuniões diárias, né? A reunião é muito importante. Quais tipos dessas reuniões diárias, né? Existem os 12 passos. Os 12 passos hoje, ele é importante, porém, a maioria das clínicas eles trabalham os 12 passos. Porém, eles colocam aquela a frase, né? Porque esse livro foi escrito, né? Os 12 passos em 1954, se eu não me engano, há mais de 50 anos atrás, né? Vamos colocar aí quase 70, né?
E naquela época não existia cura da dependência química, não existia tecnologia. Hoje existem recursos, muitos recursos, onde que realmente existe a cura, né? Só que existe uma junção, né? Um conjunto de profissionais para poder trabalhar em cima do dependente químico para realmente ocorrer a cura, principalmente mudar nessas crenças limitantes dos dependentes químicos. Existe lá na clínica as 12 tradições, né? É muito legal trabalhar isso. Existe acompanhamento familiar, porque, querendo ou não, a família é codependente, né? Então, não adianta a clínica tratar o dependente químico e não tratar a família, porque o dependente químico vai sair da clínica e vai continuar aqueles problemas lá fora, né? Onde que a família não vai estar confiando no dependente químico, elas vão estar um pé atrás, né? Então tem que preparar a família para receber dependente químico. Existe amor exigente na família, por exemplo, né? Trabalhar amor exigente é a família saber como que trabalhar com dependente químico. Existe espiritualidade, né? Uma clínica ou comunidade, se não tiver espiritualidade, não funciona. Por qual motivo? A gente, né, quando a gente fala em coach, que vocês já vão ver ali, no próximo slide, no coach a gente trabalha 12 áreas da nossa vida. A gente não foge daquilo. É sempre aquelas 12 áreas. E uma das 12 áreas da nossa vida tem a espiritualidade. Então tem que trabalhar todas as áreas, inclusive a espiritualidade. Tem que ser uma espiritualidade sincera, verdadeira, para que funcione. Porque muitas pessoas, muitos dependentes químicos que passam uma clínica de recuperação, tem espiritualidade e vive aquele momento de espiritualidade. Saiu, não vive mais. Então tem que trabalhar o consciente e o inconsciente do dependente químico para poder saber que quando ele sair, ele tem que procurar uma religião, independente de qual seja. Ele tem que trabalhar a religião, a uma das 12 áreas da vida dele, que é a espiritualidade, que ele não vai gastar nada. É só ir numa igreja e viver lá o momento, ok? E por último, a clínica, qual o conforto que ela propõe para o dependente químico em questão de estrutura? Então você vê muitas clínicas hoje com piscina, com várias outras coisas. Por qual motivo eles fazem isso, né? Inclusive, né, a qual que eu presto consultoria hoje, eles também trabalham isso. Mas bastante coisa eu já consegui mudar. Então, por exemplo, o conforto é que você tem uma piscina, tem uma cama box particular, com televisão, frigobar dentro. É porque geralmente o dependente químico, por mais da faixa etária de financeira que ele tem, faixa A, B ou C, ele tá naquele mundo onde que ele começa a perder tudo, ele começa a não dar muita importância para bens materiais. E na clínica, que tem uma estrutura bem legal, com conforto, começa a adaptar o consciente e inconsciente do dependente químico para ele viver uma vida daquela maneira, uma vida onde que ele vai ter o conforto. Então tem que trabalhar, não adianta só ter a estrutura e não trabalhar isso no dependente químico. Respondendo algumas perguntas anteriores, vamos entender a clínicas e comunidade, né? A clínica de recuperação é legalizada com as leis, né? Então, uma clínica realmente funcionar sem medo, né, dos donos de clínica, profissionais trabalhar, tem que ser legalizada, tem que ter os alvará, tem que ter todas as normas é, exigida pelo governo. Então tem que ter. Primeira coisa que você vai perguntar qual que é a melhor clínica é saber se eles estão de acordo. Porque já pensou, você está lá no tratamento, 2 meses, de repente chega lá a polícia com vigilância sanitária e mais um monte de. Está fechada a clínica. Hoje sabemos que 90% das clínicas no Brasil eles trabalham de forma ilegal, né? Então é bem legal você saber isso daí, né? Se elas estão de acordo com as leis. Existe trabalho dentro da clínica ou comunidade, por exemplo, você faz a internação e você já vai lá pegar enxada, você vai lá cuidar de uma horta, do jardim, ou eles mandam você para a cozinha. Clínica que faz isso é proibido, não pode fazer. Você está lá, ou seu familiar está lá para recuperar, não para trabalhar.
Então é bem interessante você saber disso, né? Que um trabalho dentro de uma clínica não pode, dentro de uma comunidade não pode, né? O que pode é, ou você faz um contrato, presta serviço para bater, né, no valor da internação. E é diferente, você vai estar trabalhando lá dentro, né? Existe médico psiquiátrico? Qual a especialidade do médico? Não adianta você ter dentro de uma clínica, você saber, tem médico psiquiátrico. Esse psiquiatra passa quantas vezes por semana lá? O médico, ele tem que estar todos os dias. A receita, ela tem que ser passada todos os dias. Não adianta você, um médico, receitar uma medicação e na outra semana ou daqui 15 dias ele aparece lá. E além de ele ser psiquiatra, só o psiquiatra não é o suficiente. Ele tem que ter especialidade em dependência química. Porque dependência química é uma doença, é uma doença. Porém, ela é totalmente diferente do que ele convive dentro de um consultório. Então, você tem que fazer essa pergunta quando você fazer a internação ou de um parente, qual é o médico psiquiatra que tem, se ele tem especialidade e quantas vezes ele fica ali, né? Existe enfermeiro de alto padrão, né, com especialização em dependência química. O enfermeiro é o que fica a maior parte com os internos, né? Então é o enfermeiro que vai acabar cuidando, é o enfermeiro que vai dar a medicação no horário certo. Porém, falando em comunidade, onde que não dá remédio, onde trabalha outras áreas, né? Às vezes a gente tem que pensar assim: será que é necessário tomar uma medicação ou não é necessário? Né? Então, isso é avaliação de um psicólogo que vai avaliar se é necessário ou não. Depois ainda passa por um psiquiatra, onde o psiquiatra também vai analisar, ok? Existe psicólogo especializado em dependência química? Quantas vezes por semana o atendimento é em grupo ou individual? Psicólogo, a maioria das clínicas, o psicólogo vai uma vez por semana e faz atendimento em grupo. Não funciona, nunca funcionou, muito raro funcionar. Porque cada um tem seu problema. Por mais que, igual eu falei, a clínica, a dependência, ele leva sempre os três mesmos caminhos, que é a morte, instituição ou cadeia. Porém, cada um é cada um. Então, tem que ser um atendimento individual e, além disso, tem que ter o atendimento familiar. Tem que trabalhar tudo em conjunto. Em grupo também é legal? É legal, mas a prioridade é o quê? Atendimento individual, porque o individual, o usuário, ele vai contar, ele vai se abrir com o psicólogo, ok? Existe nutricionista dentro de uma clínica? Qual que é a alimentação? É que não vai chegar lá, você vai dar, por exemplo, frango, ovo, salsicha, que geralmente clínicas eles fazem isso daí, né? Eles compram tudo quanto tudo que é barato. Mas precisa fazer o quê? O enfermeiro lá tem que fazer um teste se tem diabetes, verificar a pressão, fazer essas coisas. Para o nutricionista, fazer pesagem, para o nutricionista poder olhar e falar assim, ó, a alimentação é essa, individual. Às vezes, dependendo às vezes do grupo, dá para dar a alimentação correta para todos. Mas tem muitos internos que precisam de alimentação específica, né? Tem aquele dependente químico tem intolerância à lactose, os diabéticos, aqueles que geralmente vêm muitos com anemia, né, com hepatite. Então tem que ser tem que ter um nutricionista. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Existe cozinheiro, né? O cozinheiro profissional, onde o cozinheiro vai fazer a comida com carinho, de acordo com o que você precisa ou seu familiar precisa. Então tem que saber tudo isso daí. Existe professor de educação física. Atividade física, vamos colocar aí dentro de uma clínica, ela é 50% do tratamento. Onde que vai estar eliminando todas as toxinas do corpo. É necessário. Porque se você pode notar, se você já passou, alguém que você conhece já passou por clínica, e existe academia, é muito raro a pessoa, o interno, fazer. Ele começa a fazer e depois não faz mais. Agora, se tiver um acompanhamento de um profissional, onde que faz o exercício certinho, para fazer a eliminação dessa substância do corpo, o processo de recuperação é muito rápido. Existem monitores com cursos e formações, tipo monitor que cuida dos internos,
Esses monitores vai ter curso de FEBRAC, tem um curso da DENARC, vários outros cursos, né? Qual é a experiência que esse monitor tem? Muitas clínicas e comunidades, eles acabam colocando o próprio interno, quando acaba o tratamento, como um monitor. Por mais que eles passam, né, por na pele, tem que ter uma formação específica. Só aquilo não é o suficiente. Então, o legal é o quê? Pegar um interno que já terminou o tratamento, onde que ele já viveu tudo sobre as drogas e tem os cursos. Aí sim é bem legal. Existe coach. O coach ele é importante por qual motivo? Quando o interno entra, ele não tem expectativa de vida nenhuma, ele não sabe o futuro dele. E o coach, ele trabalha o presente e trabalha o futuro do dependente químico, onde o quê? Traça as metas para chegar no objetivo. Vamos colocar um objetivo, geralmente de dependente químico, objetivos são vários, né? Conquistar a família, conquistar os filhos, né? Arrumar um emprego, são objetivos. Então o coach, ele propõe para o interno e ajuda a chegar nesses objetivos, né? Hipnólogo, existe hipnólogo. Hipnólogo é importante para quê? Imagine que tem alguma coisa na infância de um dependente químico onde que está pegando, onde que está atrapalhando, ou onde que o dependente químico não consegue desligar da droga de maneira alguma. O hipnólogo nada mais do que ele faz uma regressão, por exemplo, e ele consegue modificar isso daí, né? Existe practitioner em PNL, programação e neurolinguística, trabalhar o inconsciente do usuário, né? Então, às vezes o usuário ele pensa assim: ah, eu usei drogas naquele dia, se eu não tivesse naquela turma eu não teria usado. Na verdade, vamos colocar 99,999% dos casos, o usuário não começa a usar ali, ele começa a usar muito antes. Então a PNL ele identifica onde que é esses traumas, onde que é as fobias e trata ali o usuário apagando da imagem da memória dele isso daí, né? Onde que ele não consegue mais lembrar de momentos ruins, pode substituir por momentos bons. É bem bacana a PNL, né? Junta tudo aí, fica bom. Esses coordenadores, né? Esses coordenadores onde vai montar a equipe, onde que vai fazer as dinâmicas, onde que vai fazer as melhores coisas para o dependente químico. Existe equipamento de primeiro socorro, existe alvarás de bombeiro, vigilância, prefeitura, etc. Se não existir, a clínica não funciona. Você vai estar dando o seu dinheiro para uma clínica que não vai ter resultado nenhum. Por isso você veja muitos internos e passar por várias e várias, várias clínicas e não funcionar. Veja que tudo isso daí é um conjunto para tratar o dependente químico. Só um não funciona, tem que ser um conjunto para poder funcionar. Então, aí existem outras alternativas no tratamento, como o Coenantos, a ibogaína, é, onde está tendo sucesso. Porém, no Brasil ainda, no caso da ibogaína, não é permitida, a Anvisa não permite. Porém, existem muitas clínicas que estão usando isso daí. Mas, se você. Só a ibogaína também, né? A ibogaína nada mais do que ela faz. Você toma a ibogaína por 5 dias, ela dá o reset, a pessoa não consegue sentir sensação, não consegue lembrar mais da droga, né? Lembra do momento, mas não lembra do prazer. Aumenta o nível de serotonina e dopamina do usuário, conforme ele vai usando, ele vai perdendo esse nível, e aumenta de novo. Porém, muitas pessoas acabam recaindo porque não tem acompanhamento de um psicólogo, não tem acompanhamento do professor de educação física, psiquiatra, coach, hipnólogo, practitioner, né? Se não tiver tudo isso daí para reforçar o inconsciente do usuário, o usuário acaba voltando a usar. Aqui nós acabamos, ó. Então, o que que a gente precisa entender? A melhor clínica para um dependente químico é saber a equipe que a dependência química tem, ou a clínica tem. Hoje eu trabalho com a CT, vamos botar aqui, ó, CT Saúde Premium, aí você pode entrar em ctsaudepremium.com.br, que é uma clínica completa. Já de todas que eu trabalhei, em todo o Brasil todo que eu trabalhei, tem 3 clínicas até hoje, essa e mais 2, que eu posso considerar que o tratamento vale a pena.
Então, às vezes a gente pensa, ah, mas o valor, né? O valor provavelmente deve ser compatível, né? É, com o tratamento, com todas essas opções que tem. A ideia do tratamento é você fazer o quê? É fazer o tratamento e você não voltar a usar mais droga, não é ter aquele medo, ah, eu vou recair, né? Então, o tratamento ele tem que ser perfeito. Tratamento com menos de 6 meses não funciona. 6 meses eu acho muito pouco ainda, mas o ideal é um ano. Fala, é um ano que eu vou estar ali? É um ano que você vai estar ali sabendo que depois de um ano você não volta mais a usar droga. Então, tudo isso, todo esse conjunto tem que ter dentro de uma clínica. Se não tiver, abandona, não vai funcionar, né? Por isso que o índice aí de cada 100 interno, um se recupera, né? Diferente de uma clínica que tem tudo isso, de cada 100 a gente pode colocar aí 80, 80 se recupera, tá ok? Então aí fica a dica para vocês, espero que você tenha gostado. Compartilha, curte, compartilha isso daí. Eu vou estar postando mais vídeo aí sobre dependência química para vocês, para tirar todo tipo de dúvida. E quanto mais você compartilha, mais pessoas você vai estar ajudando. Inclusive na roda da vida tem essa parte da gente fazer o social, de ajudar o próximo. Você apenas compartilhando, você vai estar ajudando aí o próximo a entender como funciona realmente uma clínica que funcione.